Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como iniciar uma conversa tendo por objetivo evangelizar. Bem, existem diferentes maneiras de se evangelizar, como a pregação pública ou a distribuição de folhetos impressos ou de textos e vídeos e áudios pela internet. Mas uma maneira eficaz é também a conversa pessoal, e nós vemos diversas vezes ela acontecer na Bíblia, como no caso do Senhor com Nicodemos e com a mulher samaritana, ou de Filipe com Eunuco. A dificuldade pode estar em se iniciar uma conversa ou dirigi-la para o Evangelho, caso ela já tenha sido iniciada para falar de assuntos diversos. Na minha última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, na volta para o Brasil, eu sentei-me ao lado de um cientista canadense que gostava de conversar. Eu vi nisso uma oportunidade de falar a ele da salvação pela fé em Jesus. Por ser um homem bastante culto, ele já conhecia a Bíblia e também muitos outros livros, religiões e filosofias, já tendo viajado por vários continentes do mundo, morado no exterior. A nossa conversa foi toda em inglês, com uma ou outra palavra em espanhol, pois ele falava 5 idiomas, inclusive um idioma africano nativo, porque ele morou e trabalhou como geólogo em um país da África. Enquanto nós conversávamos, eu mentalmente buscava o Senhor por uma oportunidade de falar do Evangelho, como costuma acontecer em situações assim. Eu acredito que seja este o sentido do orai sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5,17, e outras palavras que falam de uma contínua atitude de oração e dependência de Deus. Orações relâmpagos lançadas para o alto. Tendo viajado a mais de 50 países, esse cientista, ele falou que na sua lista ainda faltava embrenhar-se nas selvas de Nova Guiné para conhecer os ex-canibais no seu habitat. Foi aí que eu enxerguei uma oportunidade. E essa é uma maneira bíblica de se iniciar uma conversa. O Senhor, quando fez contato com a mulher samaritana, ele não começou logo de cara dizendo que ela vivia em pecado e precisava se converter. Não. Antes ele buscou saber qual era o interesse dela naquele momento. Era água, né? Ele começou daí, colocando-se na condição de humildade. Dá-me de beber. Para depois despertar nela o desejo de uma água melhor. Se tu conheceras o que te diz, dá-me de beber, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso está em João 4, no Evangelho de João 4. Eu lembrei-me, quando ele me falou que queria se embrenhar pelas selvas lá da Nova Guiné, eu me lembrei então de um livro que eu li há quase 30 anos, chamado O Totem da Paz, de Don Richardson, um autor também canadense, e aí eu aproveitei para criar também esse vínculo, que viveu como missionário na Nova Guiné entre os Sauís, uma tribo que na época, nos anos 60, ainda era de canibais. Como o cientista ao meu lado mencionou seu desejo de conhecer os estranhos costumes dos nativos da Nova Guiné, eu contei a ele do apuro passado por seu conterrâneo canadense, o autor do livro, que depois de decifrar a língua da tribo e conseguir se comunicar com eles, falando-lhes do Evangelho, viu a possibilidade de ser transformado no próximo jantar dos aborígenes. Ao contrário dos nativos ficarem impressionados com Jesus e seu sacrifício, eles passaram a considerar Judas um herói. É que na cultura daquela tribo, quando alguém conseguia conquistar a amizade e a total confiança de uma pessoa para depois traí-la, essa habilidade era grandemente valorizada e o traidor era chamado de herói. Antes que você ache esse costume exótico, não se esqueça de que nós brasileiros somos famosos por nossa exaltação da malandragem. É a mesma coisa. Os indígenas tinham até um nome para isso: engordar o porco para o dia da matança. O missionário, então, logo percebeu que a hospitalidade com que ele, a esposa e os filhinhos pequenos tinham sido recebidos na tribo e do modo tão gentil como eram tratados, só podia indicar que não faltava muito para virarem comida de canibais. E isso fez ele ficar desesperado. Mas a situação reverteu-se quando, durante a tentativa de ataque por uma tribo vizinha, inimiga, o chefe da tribo inimiga atravessou o campo de batalha carregando um bebê e o entregou ao chefe da tribo onde morava o missionário. Este chefe desta tribo pegou um bebê da sua própria tribo e o entregou ao outro chefe, e depois eles se abraçaram, e a guerra, que era iminente, transformou-se em uma grande festa de amizade entre as tribos que antes eram inimigas.
Aquele era outro costume que o missionário não conhecia. Quando uma tribo entregava um bebê para outra, aquilo tinha o caráter de um tratado de paz. Enquanto o bebê fosse mantido vivo e saudável na outra tribo, esta não podia ser atacada pela anterior e vice-versa. Por isso as crianças eram chamadas de crianças da paz ou filhos da paz, e eram tratadas como príncipes. Não podia morrer. Se morresse, a tribo ficava vulnerável ao ataque. A sua sobrevivência era o seguro de vida que eles tinham, de que podiam viver livres de ataques. Don Richardson, esse missionário, viu naquilo a oportunidade para mostrar o sentido do Evangelho e reuniu os anciãos da tribo para falar-lhes de como Deus havia enviado o seu Filho ao mundo para nos salvar. Como o Filho de Deus ressuscitou e agora vive para sempre, Deus não irá mais atacar ou condenar aqueles que pela fé receberem o Filho ressuscitado de Deus. Muitos nativos entenderam o verdadeiro sentido do Evangelho e se converteram, e Judas passou de herói a bandido, pois aos olhos dos nativos, segundo os costumes dele, não havia gente pior do que alguém que fizesse mal ao filho da paz, aquela criança que era dada para outra tribo. Contando a história dos costumes de uma tribo que o cientista desejava conhecer, ou seja, partindo do seu próprio interesse, eu apresentei o Evangelho a ele e a sua reação foi deixar claro que era ateu e que não acreditava em um mundo espiritual. Para ele, a noção de vida eterna estava em passar os seus genes às próximas gerações, seu DNA para os seus descendentes. Ele, que durante anos chegou a lecionar a teoria da evolução numa universidade, espantou-se por eu não acreditar na teoria da evolução, que ele afirma já não ser teoria, mas ciência, etc. A conversa então tomou o rumo do ateísmo e do evolucionismo. E cabe aqui um alerta: nunca se deixe levar pela direção ditada pelo seu interlocutor. Mesmo que aconteça, como aconteceu comigo, procure de vez em quando introduzir novamente a mensagem do Evangelho na conversa. O incrédulo não quer escutar o Evangelho e sempre irá apresentar algum argumento que mantenha você ocupado com uma das bombas de fumaça que são utilizadas para desviar sua atenção. E essas bombas de fumaça vão mexer com o seu ego e fazer com que você parta para a defesa das suas posições pessoais e acaba se esquecendo do Evangelho. Lembre-se de que você não está ali para defender sua honra, sua reputação, seus argumentos, sua religião, etc. Você está ali para apresentar a Ele o Evangelho da salvação. Não é uma competição em que você se empenha para ganhar o debate, mas para levá-lo a perder a condenação eterna. É mistério que ele ouça a mensagem do Evangelho se você convencê-lo de que existe um Deus e de que a teoria da evolução está errada. Só isso, tudo o que você terá conseguido é mais uma pessoa que irá para o lago de fogo acreditando na existência de Deus. Só isso, mas não creu ainda no Senhor Jesus. O objetivo da evangelização não é tentar provar a existência de Deus e nem lutar contra a teoria científica. A mensagem do Evangelho é simples. 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Talvez você ache que esta breve mensagem desses versículos, seja muito pouco para convencer um ateu evolucionista. Mas se pensar assim é porque ainda não entendeu que o poder para a salvação não está nos seus argumentos, mas está no Evangelho, nas boas novas. E o Evangelho resume-se em que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E tudo mais que está embutido aí, ou seja, a totalidade da palavra de Deus. Se ele crer nisto, com o tempo o resto virá no pacote. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não está dizendo que não me envergonho de pregar o Evangelho, mas ele está dizendo: não me envergonho do Evangelho. A diferença é enorme. Por causa da timidez, você pode se envergonhar de sair numa praça distribuindo notas de $100 para as pessoas. Mas você jamais se envergonharia das notas de $100 em si. Elas são dinheiro, você sabe o valor que elas têm. Mas mesmo que você fosse a pessoa mais desinibida do mundo, teria vergonha de sair na praça distribuindo as notas de $100 desenhadas à mão em papel higiênico,
pois nem você e nem ninguém levaria a sério um dinheiro assim. É do Evangelho que Paulo não se vergonha, não do ato de pregá-lo. Portanto, o poder não está na sua argumentação, na sua oratória, na sua desenvoltura, na sua sabedoria, nos diplomas de teologia que você coleciona ou no seu conhecimento do grego, do hebraico, etc. O poder está no Evangelho, nessa simples mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. É isto que vai atingir o coração do incrédulo como um raio, porque é do céu que virá a energia e o poder para fazer isso. Por isso, ao longo de toda a nossa conversa, a conversa que eu tive com esse cientista, que deve ter durado umas 2 horas, para desespero das pessoas que estavam no banco de trás, né, e queriam dormir, eu nunca deixei de reintroduzir com diferentes palavras, analogias e em diferentes momentos a mesma mensagem. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Esta notícia, esta boa nova, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando diz primeiro do judeu e também do grego ou gentil, está afirmando que a mesma mensagem serve tanto para os que buscam sabedoria, que são os gregos, como o cientista do meu lado, como para aqueles que buscam sinais, que eram os judeus. 1 Coríntios 1, 22. Para ambos basta o evangelho. O resto, sabedoria, sinais, ou seja lá o que for, é só o glacê, mas o que salva mesmo é o bolo. Como a conversa, obviamente, foi cheia de argumentos pró e contra o ateísmo e o evolucionismo, eu cuidei de responder, mas sempre ciente de que não seriam as minhas respostas ou contra-argumentos que tocariam o coração do meu interlocutor, mas sim o Evangelho, como eu já expliquei antes. Veja alguns principais pontos que nós conversamos, que eu vou colocar aqui muito resumidamente. Argumento dele, sou ateu. Resposta: ateus não existem, pois Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3,11, na versão Almeida Revista Atualizada. Alguém só se torna ateu pela negação daquilo que traz no coração, que é um conhecimento inato de Deus. Por isso não perco meu tempo tentando argumentar longamente com o ateu, e eu o trato como qualquer outra pessoa, sabendo que lá no fundo ele sabe que Deus existe. Ele sabe que é pecador. E ele sabe que precisará dar contas do seu pecado a Deus. Argumento: todas as religiões buscam por sensações, seja em transes, meditações, orações ou até alucinógenos. Ele estava falando isso, argumentando isso, a respeito dos diferentes indígenas que conheceu, ou nativos que conheceu, e mencionou também querer visitar os seguidores do Santo Daime da Amazônia, que bebem um alucinógeno, que tipo é uma planta que dá efeitos parecidos com o LSD, como forma de alcançar os níveis de consciência. A resposta foi a seguinte: o cristianismo não está baseado no que eu sinto, mas na pessoa em quem eu creio, que é Cristo. Ainda que eu não tenha qualquer sensação, ou veja qualquer manifestação, ou ouça qualquer voz ou trovoada, eu posso crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. É aí que o evangelista pentecostal tem dificuldade, por a sua fé estar tão carregada de visões, manifestações, curas, sensações, etc., que uma pessoa esclarecida não vai se deixar levar por pretensos testemunhos da TV. Quer um conselho? Evangelize com o puro evangelho, e não com um monte de coisas que se quer agregar, que a pessoa também encontraria no espiritismo, nas religiões indígenas, em qualquer lugar. Argumento: existem religiões mais antigas que o cristianismo e o próprio judaísmo, que já falavam de Adão e Eva, do dilúvio, dos sacrifícios, etc. Resposta a esse argumento: é claro que tudo isso já era conhecido antes mesmo de Moisés escrever o Pentateuco. Afinal, todo esse conhecimento, ainda que muitas vezes distorcido, tem uma única origem: Deus. Todos os povos ainda têm reminiscências do Éden, do dilúvio, de muitas outras coisas que foram passadas de geração em geração. Tal argumento não invalida o cristianismo, mas só ajuda a mostrar sua veracidade. Se nenhum outro povo antigo tivesse falado dessas coisas, aí nós poderíamos pensar que tudo não passava de criação de Moisés. Outra dica: evite bater de frente com os argumentos dos incrédulos, mas pegue neles algum elemento comum e parta daí, como Paulo fez com o altar ao Deus desconhecido dos gregos. Ao invés de gastar saliva falando mal das centenas de falsos deuses
que eles adoravam, lá em Atos 17, 23, Paulo já pegou Deus desconhecido, falou, agora vocês vão conhecer esse. O próprio Don Richardson, autor de O Totem da Paz, tem um livro excelente chamado Fator Melquisedeque, é sobre esse assunto. Argumento dele: a ciência já provou a evolução por todas as evidências já encontradas nas diferentes camadas geológicas. Resposta: este pensamento não é científico, porque a ciência nunca pode chegar a uma conclusão sem uma experimentação, ou seja, ver acontecer, medir, cheirar, pesar, etc. Isto é impossível de ser conseguido na teoria da evolução. Além disso, todo cientista deve ter mente aberta, pois ciência é como moda. Na década de 70, nós achávamos estar na última moda, usando calças boca de sino listradas e cabelo longo ou black power. Hoje, nós rimos das fotos. Daqui a 40 anos, os cientistas irão rir das fotos de muitas conclusões que tiraram hoje, no ano atual, no ano em que nós estamos, achando que elas eram a última bolacha do pacote nessa época. Argumento: você é cristão porque nasceu em um país cristão e foi condicionado a acreditar que existe um Deus e tudo mais. Se tivesse nascido num país muçulmano, seria muçulmano, e se tivesse nascido na Índia, acreditaria em muitos deuses. Resposta: em todas as sociedades, as pessoas se convertem a Cristo, independente da cultura em que foram criadas. O mesmo argumento do ateu, porém, vale para o ateísmo. Alguém só é ateu por ter nascido em uma sociedade judaico-cristã fortemente influenciada pelo pensamento grego, que incluía em sua filosofia o ateísmo de Protágoras e o ceticismo de Aristóteles, que escreveu que os homens criam deuses à sua própria imagem. Argumento: se você crê na Bíblia, então deveria vender sua filha como ensina o Pentateuco, ou apedrejar seu filho. Resposta: sim, eu faria isso, dentro do contexto da cultura e das circunstâncias do Pentateuco. Mas como eu vivo hoje dentro do cristianismo, a dispensação da graça de Deus, eu não devo fazê-lo. Mesmo o pensamento ateísta se baseia na cultura judaico-cristã para decidir o que é certo e o que é errado. O que faz um ateu pensar que seja errado vender a filha como escravo ou apedrejar um filho? De onde o ateu tirou tal ideia? Há muitas coisas que agora nós aceitamos como normais, que jamais seriam normais em uma sociedade ou época diferente. Na sociedade moderna ocidental, que se afasta a passos largos da moral cristã, é normal homens e mulheres terem relações sexuais fora do casamento, mas isto seria impensável no Afeganistão. Porém, lá e em outros lugares, é perfeitamente normal para os radicais islâmicos castrar meninas, extraindo seu clítoris para não sentirem prazer, algo que é abominável aos olhos ocidentais. Talvez nesse ponto você esteja esperando eu dizer que o cientista ao meu lado caiu em prantos, reconheceu-se pecador e se converteu a Cristo. Não, infelizmente não, nada disso aconteceu. Mas quando ele disse que jamais acreditaria nas coisas que eu lhe falei, eu disse a ele que Deus poderia fazer com que ele cresça no Evangelho. E aí ele não teria como escapar. Quando nós pregamos o Evangelho, não devemos nos preocupar com os resultados, pois existe alguém com letra maiúscula, que está mais preocupado com isso do que nós jamais poderíamos estar. É Deus quem convence um pecador e é Deus quem salva. Portanto, nós devemos deixar na mão dele, entregar na mão de Deus. Não devemos querer converter as pessoas com a nossa oratória ou capacidade de persuasão, porque se nós conseguirmos, ela terá se convertido apenas exteriormente e pelo poder da carne, não do Espírito Santo de Deus. É errado querer colecionar números e troféus do tipo tantas pessoas se converteram com a minha pregação ou pesquei um peixe grande. Alguns usam essa expressão para se gabar de ter convertido algum rico ou famoso. Quando nós lemos Paulo dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, em 1 Coríntios 3,6, nós entendemos que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Se aquele homem, porventura, vier se converter após aquele nosso encontro, eu posso ter sido apenas mais uma pedrinha em um grande mosaico de pessoas que Deus usou. Talvez ele tenha escutado o evangelho da sua mãe, ou na escola dominical, e mais tarde recebeu um folheto evangelístico de alguém, ou ouviu uma pregação no rádio do carro, ou... As possibilidades são infinitas. Ninguém deveria querer se gabar de ter sido o único meio usado por Deus. Eu, particularmente, acho que a mensagem encontrou algum cantinho no coração e na mente daquele cientista com quem eu conversei, e a sua reação demonstrou isso. Quando uma pessoa é confrontada com o Evangelho da graça de Deus, a sua reação é a mesma de Adão e Eva no Éden. Fazer para si aventais de folhas de figueira
para cobrir a sua nudez diante de Deus. Os inúteis aventais e folhas geralmente são costurados por boas obras apresentadas pela pessoa que ouve o Evangelho, algo do tipo: eu vou à igreja, eu ajudo os pobres, etc, etc. No caso do meu interlocutor ateu e avesso a qualquer ideia de Deus e da Bíblia, quando ele começou a se justificar, dizendo que, apesar de não acreditar em Deus, tinha um senso de espiritualidade, no sentido de deixar seu DNA para a posteridade, praticava yoga todas as manhãs, fazia meditação, procurava ser uma boa pessoa, queria salvar o planeta. Eu achei esse avental dele um bom sinal de que a sua consciência havia sido alcançada. Eu oro para que meu amigo de viagem um dia também chegue ao destino final que Cristo me reservou por sua obra na cruz, o céu. Eu poderia continuar aqui com muito da conversa que eu tive com ele, mas sairia do foco desse texto, ou deste áudio, ou deste vídeo, que é a abordagem, o início da conversa na evangelização pessoal.